Na beira da estrada, ela se ajoelhou para socorrer o homem caído, sem imaginar quem realmente estava diante dela. O gesto simples abriu portas que mudariam sua vida para sempre. Inscreva-se no canal e descubra a verdade escondida nessa história. Surpreendente! A poeira da estrada rural misturava-se ao calor intenso daquela tarde no interior. Rose caminhava com passos firmes, equilibrando uma sacola de mantimentos em cada braço. Os cabelos castanhos, presos num coque improvisado, não impediam que algumas mechas rebeldes escapassem, grudando em sua testa suada. O vestido simples de algodão, já desbotado de tanto uso, acompanhava seus movimentos enquanto ela tentava ignorar o cansaço nas pernas após o longo dia de trabalho na mercearia do Sr. Arthur. Aos 20 anos, Rose carregava nos ombros não apenas as sacolas, mas a responsabilidade pelo pai doente que a esperava em casa. A pequena moradia que alugavam ficava nos limites da Fazenda Horizontes, uma propriedade tão vasta que muitos na região diziam ser maior que a própria vila de Santina. Rose nunca tinha posto os pés além da cerca que delimitava o início das terras. Para ela, a imponente sede da fazenda, que se avistava ao longe como um castelo em meio ao verde, pertencia a outro mundo, um mundo que não era o seu. Um mundo de gente rica, de chão encerado, de comida que nunca acabava. Um suspiro escapou de seus lábios quando dobrou a curva da estrada que levava à entrada de sua casa. Foi então que viu, caído próximo à cerca da fazenda, um homem. O corpo estendido parecia ter sido jogado ali, sem forças. Por um instante, Rose hesitou. Histórias sobre assaltos e emboscadas na estrada não eram incomuns, mas algo no abandono daquela figura a comoveu. Não podia simplesmente passar e fingir que não tinha visto. Aproximou-se com cautela, mantendo uma distância segura. "Senhor? O senhor está bem?" Não houve resposta. Rose pousou as sacolas no chão e deu mais alguns passos. O homem tinha o rosto voltado para o lado oposto, mas ela podia ver que suas roupas, embora empoeiradas, pareciam de boa qualidade. Não eram farrapos de um andarilho qualquer. Parecia mais alguém que tinha sofrido uma queda ou um acidente. "Ei, senhor!" chamou novamente, agora se agachando para ver melhor. Foi quando notou o sangue que manchava a calça na altura da canela. Um corte, não muito profundo, mas que sangrava o suficiente para preocupar. O homem gemeu baixinho e virou o rosto em sua direção. Olhos castanhos, profundos como poços de água escura, fitaram-na com uma mistura de dor e surpresa. Rose calculou que ele devia ter por volta dos 50 anos. As marcas no rosto contavam histórias que ela não conhecia, mas reconhecia a dignidade estampada naquelas feições. "Vou ajudar o senhor", disse ela com uma decisão que surpreendeu a si mesma. Sem pensar duas vezes, rasgou a barra do próprio vestido, um dos poucos que possuía, e improvisou um curativo para estancar o sangue. Abriu sua garrafa d'água e ofereceu ao homem, que bebeu com avidez. "Obrigado", ele murmurou. A voz, rouca e baixa, não precisava estragar seu vestido. Rose sorriu. Era um sorriso genuíno, daqueles que iluminam os olhos antes mesmo de chegar aos lábios. Vestido se conserta, já uma perna machucada. Ela deu de ombros. O homem observou-a com curiosidade, como se tentasse decifrar um enigma. "Qual o seu nome?" perguntou ele, tentando se ajeitar numa posição mais confortável. Rose Santi." Ela respondeu sem rodeios, ocupada em verificar se o curativo improvisado estava bem firme. "E o seu?" "Jonas", respondeu ele após uma breve hesitação. "Jonas Silon." Rose assentiu sem questionar. Nomes simples eram comuns naquela região. Ela ajudou Jonas a se sentar, apoiando-o contra a cerca. Ele parecia melhor agora, a cor voltando gradualmente ao rosto. "O senhor consegue andar? Mora por aqui perto?" "Não se preocupe, já abusei da dificuldade", respondeu ele, fazendo menção de levantar-se. Rose ofereceu apoio, e com algum esforço, Jonas ficou de pé. Ele meteu a mão no bolso e tirou algumas notas. "Por favor, aceite. Pelo vestido estragado e pela ajuda." Rose recuou como se as notas queimassem. "Não, senhor. Não fiz por dinheiro." "Mas ajude alguém quando puder, só isso."
ela disse com simplicidade. É o que meu pai sempre me ensinou. Rose pegou suas sacolas do chão, pronta para seguir caminho. Jonas a observava com uma expressão indescritível. Você mora ali? Ele apontou para a pequena casa ao longe. Sim, com meu pai. Ele está doente, preciso ir. Jonas assentiu, ainda parecendo intrigado. Vá, então. E... Obrigado novamente. Rose Santi. Ela sorriu uma última vez e retomou seu caminho, sem saber que aquele encontro casual mudaria sua vida para sempre. Naquela noite, enquanto preparava um caldo simples para o jantar, Rose pensou no homem da estrada. Havia algo em seus olhos, uma solidão, talvez, que a tinha tocado. Seu pai, Antônio, percebeu seu silêncio incomum. Aconteceu alguma coisa hoje, filha? Perguntou ele entre acessos de tosse. Antônio, aos 65 anos, lutava contra uma doença pulmonar que o impedia de trabalhar. Rose sorriu servindo o caldo fumegante. Nada demais, pai. Só cansaço. Ela decidiu não contar sobre o encontro. Não queria preocupá-lo com histórias de desconhecidos na estrada. Além disso, parecia quase um sonho agora, como se tivesse imaginado aquele homem de olhar profundo e voz grave. Os dias seguintes transcorreram na normalidade de sempre. Rose acordava antes do sol, preparava o café para o pai, arrumava a casa pequena com esmero e seguia para seu trabalho na mercearia. Como de costume, ajudava o Sr. Arthur a organizar as prateleiras, atender os clientes, fazer pequenas entregas pela vila. À noite, quando sobrava energia, costurava para algumas vizinhas, um trabalho extra que trazia uns trocados a mais, sempre bem-vindos para os remédios do pai. Foi numa quarta-feira, quase uma semana após o incidente na estrada, que tudo mudou. Rose estava organizando os sacos de feijão quando o Sr. Arthur a chamou com uma expressão intrigada. Rose, tem um moço aí perguntando por você. Diz que veio da Fazenda Horizontes. O coração de Rose deu um salto. A Fazenda Horizontes raramente enviava alguém à vila, e quando o fazia, era para negócios importantes. O que poderiam querer com ela? Com as mãos trêmulas, alisou o avental surrado e foi até a frente da mercearia. Um rapaz de uns 30 anos, vestido com o uniforme dos funcionários da fazenda, a aguardava. Senhorita Rose Santi? Perguntou ele formalmente. Sim, sou eu. Tenho um recado do Sr. Valens. Ele solicita sua presença na sede da fazenda hoje à tarde, se for possível. Rose sentiu o chão fugir de seus pés. Sr. Valens? O dono da fazenda Horizontes? O homem mais rico e poderoso da região, sobre quem tanto se falava, mas que poucos realmente conheciam? Deve haver algum engano, ela balbuciou. Eu não conheço o Sr. Valens. O mensageiro sorriu gentilmente. Não há engano, senhorita, ele foi bem claro. Disse que é um assunto de interesse mútuo. Sr. Arthur, que ouvia tudo de perto, interveio. Vai, menina. Se o Sr. Valens está chamando, deve ser coisa importante. Pode sair mais cedo hoje, não se preocupe. Sem alternativas, Rose concordou. O mensageiro informou que um carro viria buscá-la às 3 da tarde em frente à mercearia. Quando ele saiu, a vila inteira já fervilhava de curiosidade. Rose Santi, a moça simples que morava na casa alugada nos limites da propriedade, sendo convocada pelo misterioso Jacob Valens. O que ele poderia querer com ela? As especulações corriam soltas, algumas maldosas, outras simplesmente fantasiosas. Rose, alheia aos murmúrios, só conseguia pensar em uma coisa. O que faria se perdesse o emprego na mercearia? Como cuidaria do pai doente? Seria despejada da casinha onde moravam? Com essas perguntas martelando em sua cabeça, ela terminou seu turno mais cedo e foi para casa se preparar para o encontro que, sem que ela soubesse, redefiniria não apenas seu destino, mas também o do homem que a mandara chamar. Pontualmente, às 3 da tarde, um carro preto e reluzente estacionou em frente à mercearia. Rose, que esperava sentada num banco de madeira, sentiu o estômago revirar de nervosismo. Havia trocado o uniforme de trabalho pelo seu melhor vestido, um azul claro, simples, mas bem cuidado, que guardava para ocasiões especiais. O motorista, um homem de meia idade com expressão séria, desceu e abriu a porta traseira para ela. Senhorita Santi? Perguntou formalmente. Sou eu, respondeu Rose,
levantando-se com uma dignidade que surpreendeu até a si mesma. Sentiu os olhares curiosos que a seguiam enquanto entrava no veículo. A vila inteira comentaria aquilo por semanas. O trajeto até a sede da fazenda Horizontes durou cerca de 20 minutos, mas para Rose pareceu uma eternidade. Pela janela do carro, ela observava a paisagem que se transformava. As casas simples da vila ficaram para trás, dando lugar a campos verdejantes, plantações bem cuidadas e, finalmente, uma alameda de ipês que conduzia à imponente sede da fazenda. A construção, uma mistura de estilo colonial com toques modernos, impunha respeito. 2 andares de paredes brancas, janelas amplas com venezianas verdes, uma varanda que circundava toda a frente da casa. Jardins meticulosamente cuidados emolduravam a entrada, onde uma escadaria de pedra convidava os visitantes. Rose engoliu em seco. Aquele mundo não lhe pertencia. Quando o carro estacionou, uma mulher de meia-idade, vestida de forma impecável, já aguardava na entrada. Bem-vinda à Fazenda Horizontes, senhorita Santi. Sou Helena, a governanta. Por favor, me acompanhe. Helena tinha um sorriso gentil que amenizou um pouco o nervosismo de Rose. Ela a conduziu pelos corredores da casa, onde quadros de paisagens e retratos de família decoravam as paredes. O piso de madeira nobre rangia suavemente sob seus pés. Finalmente chegaram a uma sala ampla, com grandes janelas que davam para os fundos da propriedade. Um homem estava de costas, observando a paisagem. "Senhor, a moça chegou", anunciou Helena, retirando-se discretamente em seguida. O homem virou-se lentamente e Rose sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Era ele, o homem que ela havia ajudado na estrada. Não Jonas Silon, como ele havia se apresentado, mas Jacob Valens, o dono da fazenda Horizontes. "Senhorita Santi", ele cumprimentou com um leve aceno de cabeça. "Obrigado por atender meu convite." Rose permaneceu paralisada por alguns instantes, incapaz de encontrar palavras. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu mais aguda do que o normal. O senhor é Jacob Valens?" Ele sorriu, um sorriso contido, mas sincero. "E o senhor na estrada era o senhor?" "Sim", para ambas as perguntas. Ele indicou uma poltrona. "Por favor, sente-se. Aceita um chá?" Ainda atordoada, Rose assentiu mecanicamente e se acomodou na beirada da poltrona, as costas retas como uma tábua, as mãos apertadas sobre o colo. Jacob serviu 2 xícaras de chá de uma bandeja que estava sobre uma mesa lateral. "Imagino que esteja se perguntando por que a chamei aqui." Rose umedeceu os lábios secos. "Confesso que sim, senhor. Primeiro, gostaria de me desculpar por não ter me apresentado corretamente naquele dia." Ele pausou, como se escolhesse as palavras com cuidado. "Há motivos pelos quais às vezes prefiro andar incógnito pela região." Rose assentiu, sem entender completamente, mas respeitando a privacidade daquele homem. "Não precisa se desculpar. Senhor, eu só fiz o que qualquer pessoa faria." Jacob a observou atentamente, como se avaliasse a sinceridade daquela afirmação. "Não, Rose. Nem todas as pessoas fariam o que você fez." Ele tomou um gole de chá antes de continuar. "Você não apenas me ajudou sem saber quem eu era, como recusou qualquer pagamento. Isso é raro. Mais raro do que você imagina." Rose sentiu o rosto esquentar. Não estava acostumada a elogios, muito menos vindos de alguém como Jacob Valens. "Senhor, se me chamou aqui para me agradecer, não era necessário. De verdade." "Não é apenas isso", ele respondeu, colocando a xícara sobre a mesa. "Tenho uma proposta para você." Rose endireitou-se ainda mais na poltrona, subitamente alerta. "Uma proposta? O que poderia ser?" "Há uma estufa de flores nos fundos da propriedade", continuou Jacob. "Ela pertencia à minha falecida esposa, Clara. Nos últimos anos, desde que ela nos deixou, a estufa tem estado praticamente abandonada. Os jardineiros cuidam o mínimo necessário, mas não é a mesma coisa." Ele fez uma pausa, como se reunisse forças para continuar. "Percebi que você tem mãos cuidadosas e algo me diz que entende de plantas." Rose pensou nas pequenas mudas que cultivava no quintal de casa,
nas ervas medicinais que plantava para ajudar no tratamento do pai. Era um conhecimento simples, transmitido por sua mãe antes de partir. Nada que pudesse impressionar alguém, como Jacob Valens. Conheço um pouco, senhor, mas não sou nenhuma especialista. Não preciso de uma especialista, ele respondeu. Preciso de alguém confiável, honesto e com sensibilidade. Alguém que trate as plantas como seres vivos, não como decoração. Rose sentiu um calor estranho se espalhando pelo peito. Era a primeira vez que alguém valorizava aquele seu pequeno conhecimento. Gostaria de lhe oferecer um emprego, senhorita Santi, para cuidar da estufa. O salário seria consideravelmente melhor do que o que recebe na mercearia. E o horário seria flexível, permitindo que continue a cuidar de seu pai. A proposta era inesperada demais para que Rose pudesse processar imediatamente. Seu primeiro pensamento foi de desconfiança, porque um homem como Jacob Valens ofereceria um emprego assim do nada para alguém como ela. Mas ao olhar nos olhos dele, não viu segundas intenções, apenas uma espécie de solidão e talvez esperança. Eu não sei o que dizer, senhor. Diga que vai pensar, ele sugeriu. Gostaria de ver a estufa primeiro? Rose assentiu, ainda atordoada. Jacó a conduziu pelos fundos da casa, através de um caminho de pedras que serpenteava entre árvores frutíferas e canteiros de flores. Ao longe, uma estrutura de vidro e ferro cintilava sob o sol da tarde. À medida que se aproximavam, Rose sentia uma crescente expectativa. Quando finalmente entraram na estufa, ela não conseguiu conter uma exclamação de surpresa. O lugar era maior do que imaginava, com prateleiras de madeira que sustentavam vasos de diferentes tamanhos, sistemas de irrigação sofisticados e uma pequena fonte no centro que proporcionava umidade ao ambiente. Havia orquídeas, bromélias, samambaias e diversas espécies que Rose não reconheceu imediatamente. Algumas pareciam saudáveis, outras claramente precisavam de cuidados. Clara amava este lugar, disse Jacob, sua voz carregada de uma emoção contida. Era o refúgio dela. Rose percorreu o espaço lentamente, tocando as folhas com delicadeza, observando o estado de cada planta. Havia potencial ali, muito potencial, e o lugar transmitia uma paz que ela raramente experimentava. É lindo, murmurou quase para si mesma. Precisa de cuidados, mas é maravilhoso. Jacob a observava com uma expressão enigmática. Então aceitaria o trabalho. Rose hesitou. Era uma oportunidade que jamais sonhara ter. Um emprego que combinava com sua sensibilidade em condições infinitamente melhores do que a mercearia e com um salário que ajudaria muito com as despesas do pai. Mas havia algo mais ali, algo que a assustava. A forma como Jacob a olhava, como se visse algo nela que nem ela mesma enxergava. Posso pensar até amanhã, senhor. Preciso conversar com meu pai. Claro, ele respondeu prontamente. Mandarei o carro buscá-la novamente amanhã, à mesma hora, se estiver de acordo. No caminho de volta à vila, Rose sentia a cabeça girar. Como explicaria aquilo ao pai? Como justificaria para o Sr. Arthur que estava deixando a mercearia? E, principalmente, como lidaria com os olhares e comentários que certamente surgiriam quando a notícia se espalhasse? Pois não havia dúvida. Em uma vila pequena como Santina, a história da moça simples trabalhando na mansão do viúvo rico seria o assunto principal por muito tempo. Quando chegou em casa, encontrou o pai sentado na varanda, olhando ansiosamente para a estrada. Ao vê-la descer do carro da fazenda, Antônio arregalou os olhos, uma pergunta silenciosa estampada em seu rosto cansado. Pai, tenho uma história para lhe contar, disse Rose, sentando-se ao lado dele. E contou tudo, o encontro. Na estrada, a revelação de que Jonas era na verdade Jacob Valens e finalmente a proposta de emprego. Antônio ouviu tudo em silêncio, o senho cada vez mais franzido. Quando ela terminou, ele permaneceu em silêncio por alguns momentos. Filha, tem certeza de que é só isso? Que ele quer apenas alguém para cuidar das plantas? Rose corou intensamente. Pai? Claro que sim. O Sr. Valens foi um perfeito cavalheiro. Além disso, ele tem idade para ser meu pai.
Antônio suspirou. Homens ricos e poderosos costumam achar que podem ter o que quiserem, Rose. Tenho medo de que ele veja em você mais do que uma jardineira. Rose baixou os olhos, mexendo nervosamente com a barra do vestido. A mesma ideia já havia passado por sua mente, mas algo dentro dela insistia que Jacob Valens não era esse tipo de homem. Havia uma dignidade nele, uma integridade que ela reconhecia instintivamente. Acho que deveria aceitar, disse finalmente Antônio, surpreendendo-a. O salário ajudaria muito. E se o serviço é cuidar de plantas, é algo que você ama fazer. Só prometa que terá cuidado, filha. Rose abraçou o pai, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Prometo, pai. Vou ter todo o cuidado do mundo. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Rose não conseguiu dormir. Pensava na estufa, nas plantas que precisavam de cuidados, na oportunidade inesperada que surgira em seu caminho. Mas principalmente pensava em Jacob Valens, nos olhos profundos que pareciam carregar um mundo de segredos, na voz grave que ganhava um tom diferente quando falava da falecida esposa, na dignidade silenciosa que emanava dele. O que ele realmente queria? Por que ela? Eram perguntas que a acompanhariam no dia seguinte, quando voltaria à Fazenda Horizontes para aceitar a proposta e iniciar uma nova fase em sua vida. Uma fase que, sem que ela soubesse, a aproximaria cada vez mais do enigmático Jacob Valens, desafiando as convenções sociais e os próprios preconceitos de ambos. As semanas se transformaram em meses, e a estufa da Fazenda Horizontes floresceu sob os cuidados de Rose. O que antes era um espaço abandonado se tornou um santuário vibrante, de cores e vida. Orquídeas raras que pareciam condenadas agora exibiam flores exuberantes. Bromélias formavam pequenos lagos em suas folhas dispostas em roseta. Samambaias desdobravam suas frondes em espirais perfeitas. Havia uma ordem natural ali, um equilíbrio que Rose instintivamente sabia criar. Seu trabalho na estufa logo se tornou mais do que um emprego. Era uma paixão. Ela chegava cedo todas as manhãs, trazida pelo motorista da fazenda, e perdia-se entre as plantas até o final da tarde. Por vezes, Helena, a governanta, precisava lembrá-la do horário do almoço, pois Rose simplesmente esquecia de comer, absorta em seu mundo verde. No começo, os outros funcionários da fazenda a olhavam com desconfiança. Sussurros a seguiam pelos corredores quando precisava ir até a casa principal. É a moça que o patrão encontrou na estrada, diziam. Dizem que ele está encantado por ela. Uma caipira que mal sabe assinar o nome, imagine só. Rose fingia não ouvir, engolindo o desconforto. Sabia que não pertencia àquele mundo, mas também sabia do valor de seu trabalho. E, mais importante, percebia que Jacob Valens a respeitava. Nas primeiras semanas, ele raramente aparecia na estufa. Quando o fazia, era formal, perguntando apenas se ela precisava de algo para seu trabalho. Rose respondia com a mesma formalidade, agradecendo a oportunidade e garantindo que tudo estava correndo bem. Mas com o passar do tempo, algo começou a mudar. Jacob passou a visitar a estufa com mais frequência. No início, eram visitas breves, quase protocolares. Depois, tornou-se um hábito. Todas as tardes, por volta das 4, ele aparecia, muitas vezes trazendo um livro ou documentos para trabalhar ali, sentado num banco de madeira próximo à fonte central. Rose notou que ele parecia mais relaxado na estufa. As linhas de preocupação em seu rosto suavizavam. A postura rígida cedia lugar a uma tranquilidade que ela nunca via quando ele estava na casa principal. Uma tarde, enquanto Rose podava delicadamente uma trepadeira, Jacob quebrou o silêncio habitual. Clara dizia que as plantas são melhores ouvintes que as pessoas. Rose virou-se surpresa. Era raro que ele mencionasse a falecida esposa. Ela estava certa, respondeu Rose com um pequeno sorriso. Elas nunca interrompem, nunca julgam, só existem conosco. Jacob assentiu, um brilho diferente no olhar. Exatamente o que ela dizia. Ele fechou o livro que fingia ler. Você me lembra... Ela sabia. Não na aparência, mas no jeito. Essa gentileza natural. Rose sentiu o rosto esquentar.
Não sabia como responder a esse tipo de comentário. O senhor deve sentir muito a falta dela, disse finalmente, voltando sua atenção para a planta. 8 anos, respondeu Jacob, o olhar perdido em algum ponto distante. 8 anos e ainda há dias em que acordo esperando encontrá-la ao meu lado. Havia uma vulnerabilidade naquela confissão que tocou Rose profundamente. Por trás do homem, poderoso, do fazendeiro respeitado por todos, havia alguém que sofria, que carregava uma solidão que poucos conseguiam ver. Clara ficaria feliz em ver a estufa assim, continuou Jacob, olhando ao redor. Você fez milagres aqui, Rose. Não foram milagres, senhor. Foi apenas... Cuidado. Cuidado, repetiu ele, como se saboreasse a palavra. Algo tão simples e tão raro. Aquela conversa marcou uma mudança sutil na relação entre eles. Nos dias seguintes, Jacob passou a compartilhar mais histórias sobre Clara, sobre a fazenda, sobre sua vida. Rose descobriu que ele era um homem culto, que havia estudado no exterior, que conhecera Clara numa viagem a Salvador, que não tinham filhos, uma dor que ambos carregavam. Em troca, Rose contou sobre sua mãe, que partira quando ela tinha 12 anos, sobre como aprendera a costurar, sobre o sonho simples que nutria. Um dia, enquanto descansavam à sombra de uma árvore frutífera no jardim, após Rose ter mostrado a Jacob uma orquídea rara que finalmente florescia, ele fez uma pergunta inesperada. Nunca pensou em estudar, Rose? Botânica, talvez? Ela riu um riso sem amargura, apenas realista. Estudar exige dinheiro, Sr. Valens. E tempo. 2 coisas que nunca tive de sobra. Jacob a observou por um longo momento. E se tivesse? Rose desviou o olhar, subitamente consciente da intensidade com que ele a fitava. Não sei. Acho que... Sim. Gostaria de estudar. Aprender mais sobre as plantas, sobre como curá-las, como fazê-las prosperar. Há uma universidade em Belo Horizonte com um excelente departamento de ciências biológicas, comentou Jacó casualmente. Eles oferecem cursos noturnos, sabia? Rose sentiu o coração acelerar. Estava ele sugerindo? Não, seria loucura. Uma moça como ela, sem nem mesmo o ensino médio completo, sonhando com uma universidade? Sr. Valens, eu mal terminei o colégio, disse ela tentando manter a voz firme. Uma universidade é o próximo passo lógico para alguém com seu talento natural, completou ele. O resto pode ser aprendido. Conhecimento técnico, teorias, nomes científicos, tudo isso se estuda. Mas o que você tem, Rose, essa conexão com as plantas, isso não se ensina. Ela balançou a cabeça, confusa com a direção da conversa. Por que o senhor está me dizendo isso? Jacob hesitou, como se pesasse cada palavra antes de falar. Porque acredito em você, Rose. Mais do que você mesma acredita. Foi naquele momento, sob a luz dourada do final da tarde, que Rose percebeu algo que vinha crescendo dentro dela há meses, silencioso e insistente como uma semente buscando a luz. Estava apaixonada por Jacob Valens. A constatação a atingiu, como um raio, deixando-a momentaneamente sem ar. Era impossível, absurdo, uma loucura completa. Ele era 32 anos mais velho, viúvo, seu patrão, um homem de outro mundo. E ainda assim ali estava. Esse sentimento crescendo como as trepadeiras que ela cultivava, encontrando frestas, buscando caminhos improváveis. Rose levantou-se abruptamente, murmurando uma desculpa sobre precisar verificar a irrigação antes de ir embora. Afastou-se rapidamente, tentando ordenar os pensamentos, acalmar o coração que batia descompassado. Nos dias que se seguiram, Rose tentou manter distância. Chegava mais tarde à estufa, evitava as áreas da fazenda onde Jacob costumava estar. Inventava desculpas para não aceitar o convite para o chá da tarde, que se tornara um hábito entre eles. Helena, a governanta, percebeu a mudança. Aconteceu alguma coisa, menina? Perguntou uma tarde, enquanto Rose organizava freneticamente os fertilizantes, claramente tentando se manter ocupada. O patrão fez algo que a ofendeu? Rose corou intensamente. Não, claro que não. O Sr. Valens sempre foi correto comigo. Helena a estudou com olhos perspicazes. Sabe, trabalho para a família Valens há mais de 20 anos.
Conheço Jacob desde antes dele se casar com Clara. Nunca o vi tão vivo quanto nas últimas semanas. Rose sentiu o estômago dar um nó. Helena, por favor, não diga isso. É inapropriado. A governanta sorriu gentilmente. A vida raramente se importa com o que é apropriado, menina. E o coração menos ainda. Antes que Rose pudesse responder, ouviram passos se aproximando. Jacob entrou na estufa, o semblante sério, quase preocupado. Rose, podemos conversar? Helena discretamente se retirou, deixando-os a sós. Rose sentiu as pernas tremendo. Claro, senhor. Fiz algo que a ofendeu? Perguntou ele diretamente. Nos últimos dias tenho notado que você... Não. Ela o interrompeu, incapaz de ouvir o restante. O senhor não fez nada de errado. Então por que está me evitando? A pergunta pairou no ar, carregada de uma emoção que Rose não conseguia nomear. Ela respirou fundo, buscando as palavras certas. Como explicar sem revelar seus sentimentos? Como justificar sem mentir? Tenho estado preocupada com meu pai, disse finalmente, agarrando-se a uma meia-verdade. Ele não tem passado bem. A expressão de Jacob suavizou-se imediatamente. Por que não me disse? Posso ajudar, Rose. Conheço médicos excelentes em Belo Horizonte. Podemos levá-lo para uma consulta especializada. A gentileza dele só tornava tudo mais difícil. Como não se apaixonar por um homem assim? Obrigada, mas não é necessário, respondeu ela, a voz mais firme do que se sentia. Já estamos consultando o Dr. Paulo na vila. Ele é muito bom. Jacó deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Rose, olhe para mim. Reluctantemente, ela ergueu os olhos, encontrando os dele. Há algo mais, não há? Rose sentiu como se ele pudesse ver através dela, ler cada pensamento, cada emoção que tentava esconder. Não, senhor. Está tudo bem, eu prometo. Mas sua voz tremeu ligeiramente, traindo-a. Jacob suspirou, recuando um passo. Quando estiver pronta para falar, estarei aqui. E com isso, ele se retirou, deixando Rose com uma sensação de perda, que não fazia sentido. Ela tinha feito o certo, não tinha? Manter distância, preservar a relação profissional, não alimentar sentimentos impossíveis. Então por que se sentia tão vazia? A situação foi interrompida por um acontecimento inesperado. 3 dias depois daquela conversa na estufa, Antônio teve uma crise respiratória grave. Rose foi chamada às pressas e encontrou o pai sendo atendido pelo médico da vila, na pequena casa que compartilhavam. O diagnóstico foi sério. Ele precisava de tratamento especializado, talvez até internação em um hospital melhor equipado. Desesperada, Rose não viu alternativa senão recorrer a Jacob. Com o coração na mão, telefonou para a casa principal da fazenda. Em menos de meia hora, Jacob estava lá, acompanhado de seu motorista. Sem questionar, ele organizou tudo. Uma ambulância particular, um médico especialista que o aguardaria no hospital em Belo Horizonte, acomodações para Rose próximas ao hospital. Não se preocupe com nada, disse ele, a voz firme e reconfortante. Vou cuidar de tudo. Durante o trajeto até Belo Horizonte, sentada na ambulância ao lado do pai, Rose tentava processar tudo o que estava acontecendo. A rapidez com que Jacó havia agido, a generosidade sem limites, o olhar que havia trocado com ela antes de se despedirem. Um olhar que dizia muito mais do que palavras poderiam expressar. Foi então que Rose compreendeu que, por mais que tentasse negar, por mais improvável que fosse, aquilo que crescia entre ela e Jacob era real. E talvez, apenas talvez, ele sentisse o mesmo por ela. O pensamento a assustava e emocionava em igual medida. No hospital, enquanto observava o pai dormindo após receber os primeiros tratamentos, Rose fez uma promessa silenciosa a si mesma. Quando voltasse à fazenda Horizontes, seria honesta, com Jacob e consigo mesma. Não importava o que o futuro reservasse, ela enfrentaria seus sentimentos de cabeça erguida. Como sua mãe sempre dizia, o coração tem razões que a própria razão desconhece. E talvez fosse hora de ouvir essas razões, por mais assustadoras que fossem. O hospital em Belo Horizonte era um mundo à parte, com seus corredores brancos e assépticos, o vai e vem constante de médicos e enfermeiros,
o cheiro característico de medicamentos. Rose passou 2 semanas ali, dividindo seu tempo entre a cabeceira do pai e a pequena pousada onde Jacó havia insistido em hospedá-la. Antônio respondeu bem ao tratamento, especializado, mas os médicos foram claros. Ele precisaria de cuidados contínuos, medicamentos caros e, idealmente, um ambiente mais saudável para seus pulmões fragilizados. Uma tarde, enquanto Antônio dormia, Rose foi surpreendida pela chegada de Jacó ao hospital. Ela o encontrou no corredor, impecavelmente vestido em um terno cinza, parecendo estranhamente deslocado naquele ambiente. "Senhor Valens!" exclamou Rose, levantando-se rapidamente da cadeira onde aguardava. "Não esperava vê-lo aqui." Jacob sorriu, aquele sorriso contido que ela já conhecia tão bem. "Vim verificar pessoalmente como estão as coisas. Como está? Seu pai?" "Melhorando", respondeu ela, emocionada com o gesto. "Os médicos dizem que ele poderá ter alta em alguns dias, mas..." Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. "Mas..." Rose suspirou, sentindo o peso da preocupação sobre seus ombros. "Ele precisará de cuidados especiais. Medicamentos, alimentação adequada, um ambiente sem poeira ou umidade." "Entendo", disse Jacob pensativo. "Venha, vamos tomar um café. Você parece exausta." No pequeno café do hospital, sentados em uma mesa afastada, Jacob expôs seu plano. Há uma casa na fazenda, próxima à sede principal. Era usada pelo antigo administrador antes dele se aposentar. Está vazia há quase 1 ano, mas é bem conservada, arejada, tem 2 quartos confortáveis. Vocês poderiam se mudar para lá. Rose arregalou os olhos, incapaz de processar a oferta. "Senhor Valens, isso é... Eu não posso aceitar." "Por que não?" perguntou ele com genuína curiosidade. "É um arranjo que beneficia a todos. Seu pai terá um ambiente melhor para sua recuperação, você estará mais perto do trabalho e eu terei minha jardineira de volta à estufa, que tem sofrido em sua ausência." Havia uma lógica irrefutável naquele argumento, e ainda assim Rose hesitou. Morar na fazenda significaria estar ainda mais próxima de Jacó, mais envolvida em seu mundo. Significaria alimentar sentimentos que deveriam permanecer adormecidos. "As pessoas vão falar", disse ela finalmente, encarando a xícara de café à sua frente. Jacob arqueou uma sobrancelha. "As pessoas sempre falam, Rose. A questão é, devemos permitir que suas opiniões ditem nossas vidas?" Havia uma intensidade no olhar dele que a fez corar. "Não é tão simples. Às vezes é mais simples do que imaginamos", retrucou ele suavemente. "Temos escolhas a fazer. Podemos optar pelo caminho seguro, aquele que agrada aos outros, ou podemos escolher o que sabemos ser certo para nós." Naquele momento, Rose teve a certeza de que não estavam mais falando apenas sobre a mudança para a fazenda. Havia algo mais naquela conversa, um subtexto que ambos reconheciam, mas ainda não ousavam nomear. "Vou-te pensar na sua oferta", disse ela finalmente, "e conversar com meu pai." Jacob assentiu, satisfeito. "É tudo o que peço." Quando Antônio recebeu alta, 1 semana depois, a decisão já estava tomada. A pequena casa na fazenda os esperava, impecavelmente limpa e preparada sob as ordens de Helena. A mudança aconteceu numa manhã de domingo, discreta e rápida. Rose foi surpreendida pela generosidade dos detalhes. A despensa abastecida, os armários do quarto de Antônio, equipados com tudo o que ele poderia precisar para seu conforto, até mesmo uma pequena biblioteca com livros que Jacob achava que poderiam interessá-los. "O patrão pessoalmente escolheu cada livro", comentou Helena, enquanto ajudava Rose a organizar a cozinha. "Nunca o vi tão envolvido em algo assim desde..." Ela se interrompeu, como se tivesse falado demais. "Desde quando, Helena?" perguntou. Rose, a curiosidade vencendo a discrição. A governanta hesitou, mas algo no olhar de Rose a fez continuar. "Desde que preparou a casa para trazer Clara para cá, logo após o casamento deles." A comparação fez o coração de Rose disparar. O que aquilo significava? Estaria Helena sugerindo que os sentimentos de Jacob por ela eram comparáveis ao que ele sentira por Clara? Era um pensamento perturbador e, ao mesmo tempo, emocionante.
Os dias se transformaram em semanas e uma nova rotina se estabeleceu. Rose voltou a trabalhar na estufa, agora a poucos minutos de caminhada de sua nova casa. Antônio, embora ainda frágil, mostrava sinais claros de melhora. Aproveitando o ar puro da fazenda e o sol moderado da varanda onde passava as manhãs. As visitas de Jacó à estufa continuaram, agora ainda mais frequentes. Às vezes, ele aparecia, apenas para trazer um livro de botânica, que achava que poderia interessá-la. Outras vezes ficava por horas, conversando sobre tudo e nada, compartilhando histórias de suas viagens, ouvindo com genuíno interesse as observações de Rose sobre as plantas. Havia uma intimidade crescente entre eles, uma cumplicidade que ia além da relação entre patrão e empregada. E embora nenhum dos dois tivesse cruzado a linha invisível que separava a amizade de algo mais, ambos pareciam caminhar inexoravelmente em direção a ela. Foi numa tarde particularmente quente de março que tudo mudou. Rose estava na estufa, lutando contra o calor enquanto cuidava de um novo lote de orquídeas recém-chegadas. O suor escorria por seu rosto, fazendo mechas de cabelo grudarem em sua testa e pescoço. Tão concentrada estava em seu trabalho que não percebeu a aproximação de Jacob. Você deveria fazer uma pausa, disse ele sobressaltando-a. Está calor demais para ficar aqui dentro. Rose virou-se, tentando disfarçar o susto e o embaraço por ser pega naquele estado desarrumado. Preciso terminar de acomodar essas mudas. Senhor, elas não podem esperar. Jacob se aproximou observando as delicadas plantas com interesse. São lindas, comentou. De onde vieram? Tailândia, respondeu Rose orgulhosa. São raras. Achei que ficariam perfeitas na seção tropical da estufa. Você transformou este lugar, disse Jacob, olhando ao redor com admiração. Clara teria adorado ver o que você fez aqui. A menção à falecida esposa, que antes era rara e sempre carregada de dor, agora surgia naturalmente em suas conversas. Era como se, através de Rose, Jacob tivesse encontrado uma forma de honrar a memória de Clara sem se perder na tristeza. Obrigada, murmurou Rose, sentindo o rosto esquentar por razões que nada tinham a ver com o calor da estufa. Jacob estava muito próximo agora, tão próximo que ela podia sentir o leve aroma de sua colônia. Rose, disse ele, a voz subitamente grave, há algo que preciso lhe dizer. O coração dela acelerou. Sim, senhor. Acho que já é hora de parar com isso de senhor, não acha? Havia um brilho divertido nos olhos dele, mas também algo que fez o estômago de Rose dar um nó. Eu não sei se seria apropriado, ela respondeu, baixando os olhos. Apropriado, repetiu ele, como se testasse a palavra. Sabe o que Clara sempre dizia sobre essa palavra? Que é uma invenção para manter as pessoas afastadas daquilo que realmente desejam. Rose engoliu em seco, incapaz de responder. Tenho pensado muito, Rose, continuou Jacob, dando um pequeno passo em sua direção. Sobre você, sobre mim, sobre o que tem acontecido nos últimos meses. Ai, o que tem acontecido? Ela conseguiu perguntar, a voz quase um sussurro. Jacob sorriu, um sorriso diferente de todos os que ela já vira, mais aberto, mais vulnerável. Acho que você sabe. Ele ergueu a mão, hesitou por um momento, e então, com delicadeza, afastou uma mecha de cabelo que caía sobre o rosto dela. O toque, embora breve, enviou uma corrente elétrica por todo o corpo de Rose. Não deveria. Ela murmurou sem saber exatamente a que se referia. Se ao toque dele, aos sentimentos que cresciam entre eles, ou à impossibilidade de tudo aquilo. Por que não? A pergunta pairou no ar, carregada de possibilidades. Rose respirou fundo, reunindo coragem para dizer o que pensava. Você é Jacob Valens, dono da fazenda Horizontes, respeitado por todos, um homem de posição, e eu sou apenas a mulher mais extraordinária que já conheci, completou ele, a voz firme. Rose, olhe para mim. Ela ergueu os olhos, encontrando os dele. Sei o que o mundo dirá. Sei dos 32 anos que nos separam, da diferença de origem, de estudos, de experiências. Sei de tudo isso, e ainda assim aqui estou. O coração de Rose batia tão forte que ela temia que ele pudesse ouvi-lo.
Tenho sentimentos por você, continuou Jacob. Sentimentos que não planejei, que tentei ignorar, que talvez sejam loucura, mas são reais. A confissão tão direta, tão honesta, deixou Rose momentaneamente sem palavras. Uma parte dela queria se jogar nos braços dele, confessar que sentia o mesmo, que também lutava contra esses sentimentos impossíveis. Mas outra parte, a parte racional, a parte que havia crescido ouvindo sobre seu lugar no mundo, hesitava. Não espero uma resposta agora, disse Jacob, como se lesse seus pensamentos. Sei que é muito para processar. Só queria que soubesse a verdade. Ele deu um passo para trás, criando novamente uma distância respeitosa entre eles. Pense nisso, Rose, e saiba que qualquer que seja a sua decisão, seu lugar aqui está garantido. Isso não é uma condição, é uma promessa. Com isso, ele se retirou, deixando Rose parada entre as orquídeas, o coração tumultuado como nunca antes. Naquela noite, Rose mal conseguiu dormir. Revirava-se na cama, repassando mentalmente cada palavra de Jacob, cada olhar, cada gesto. Era real. Poderia funcionar. Ou estaria ela se iludindo, acreditando num conto de fadas que inevitavelmente terminaria em desilusão? Na manhã seguinte, decidiu conversar com o pai. Antônio a ouviu em silêncio, o rosto enrugado, franzido em concentração. Quando ela terminou, ele suspirou profundamente. Filha, você o ama? A pergunta tão direta pegou Rose de surpresa. Eu acho que sim, pai, mas é complicado. O amor sempre é, respondeu ele com um pequeno sorriso. Sua mãe e eu viemos de mundos diferentes. Sabia? Ela de família tradicional, eu um simples carpinteiro. Todos diziam que não daria certo. Rose arregalou os olhos. Nunca havia ouvido essa parte da história de seus pais. E mesmo assim foram os anos mais felizes da minha vida, continuou Antônio. Até ela partir, cada dia foi uma bênção. Havia uma sabedoria tranquila nas palavras dele, uma aceitação que Rose admirava. Tem medo do que as pessoas vão dizer, não é? Perguntou ele. Rose assentiu, incapaz de negar. As pessoas sempre falarão, filha. Sempre encontrarão motivos para criticar, para julgar. A questão é, você vai viver sua vida para agradá-las ou para ser feliz? As palavras ecoavam de forma estranha as de Jacó, como se o universo conspirasse para enviar-lhe a mesma mensagem. Mas a diferença de idade, pai. Ele poderia ser meu pai. E daí? Rebateu Antônio. Idade é apenas um número. O que importa é o caráter, o respeito, a forma como ele a trata. E pelo que tenho visto, Jacob Valens é um homem de valor. Rose abraçou o pai, sentindo uma onda de gratidão por sua compreensão. Obrigada, pai. Só quero que seja feliz, filha. O resto, a gente dá um jeito. Com o coração mais leve, Rose se dirigiu à estufa naquela manhã. Estava decidida a falar com Jacob, a abrir seu coração como ele havia feito. Mas ao chegar lá, encontrou apenas Helena, com uma expressão preocupada. O patrão viajou, informou a governanta. Recebeu um telefonema urgente de São Paulo ontem à noite e partiu ao amanhecer. A notícia caiu como um balde de água fria sobre Rose. Ele disse quando volta: Não, querida, apenas deixou instruções para que tudo continuasse normalmente na fazenda. A decepção deve ter sido visível em seu rosto, pois Helena acrescentou, com gentileza: Tenho certeza de que ele entrará em contato assim que puder. Os dias que se seguiram foram de uma espera angustiante. Uma semana se passou sem notícias de Jacob. Rose continuava seu trabalho na estufa, mas sentia como se algo fundamental estivesse faltando. A ausência dele era quase física, um vazio que nada parecia preencher. Foi no 8º dia que Helena apareceu na estufa com um envelope nas mãos. Chegou para você, disse ela, entregando-o a Rose. A caligrafia firme e elegante era inconfundível. Jacob. Com mãos trêmulas, Rose abriu o envelope. Dentro, uma breve nota e uma passagem de trem para São Paulo. Preciso vê-la, por favor, venha. Já vê. O pedido tão simples e ao mesmo tempo tão significativo fez o coração de Rose disparar. São Paulo. Ela nunca havia saído de Minas Gerais, quanto mais viajado para a maior cidade do país.
A ideia era assustadora e emocionante ao mesmo tempo. Ele mandou o Alberto buscá-la amanhã cedo para levá-la à estação, informou Helena. Se decidir ir, é claro. O si pairou no ar, carregado de possibilidades. Rose olhou para a passagem em suas mãos, para a letra de Jacob no papel, para o futuro incerto que se abria à sua frente. Uma escolha. Seu coração já sabia a resposta. Não. Paulo era exatamente como Rose imaginava, e ao mesmo tempo, completamente diferente. Do alto do hotel onde Jacó a havia hospedado, um edifício elegante no coração da Avenida Paulista, a cidade se estendia infinitamente, um mar de concreto, vidro e luzes que intimidava e fascinava. As janelas de seu quarto no 15º andar ofereciam uma vista panorâmica, que a deixava sem fôlego. Durante o dia, a metrópole pulsava como um organismo vivo, com pessoas apressadas, carros em movimento constante, prédios que pareciam tocar o céu. À noite, transformava-se em um manto de luzes cintilantes que se estendia até onde a vista alcançava. Era seu primeiro dia ali, e ainda não havia encontrado Jacob. Um motorista a esperara na estação, um homem discreto de meia-idade, que se apresentou como Maurício, levando-a diretamente ao hotel. Durante o trajeto, Rose observava tudo pela janela com olhos arregalados. Os arranha-céus imponentes, as avenidas largas, o movimento incessante. Uma realidade tão distante da tranquilidade rural de Santina que parecia pertencer a outro planeta. No hotel foi recebida com uma deferência, a qual não estava acostumada. O gerente pessoalmente a conduziu ao quarto, uma suíte ampla e luxuosa, decorada em tons de creme e dourado, com uma cama king size que parecia grande demais para uma pessoa só. Na mesa de centro, um arranjo de orquídeas frescas, suas favoritas, e uma garrafa de champanhe em um balde de gelo. Ao lado, um cartão escrito à mão. Bem-vinda à sua nova vida, JV. Na recepção, uma mensagem adicional a aguardava. Assuntos inadiáveis me prendem até o final do dia. Jantar às 20 horas no restaurante do hotel? JV. Agora, após um banho demorado na banheira de hidromassagem, um luxo que jamais experimentara antes, Rose estava vestida com o melhor traje que trouxera. Um vestido azul marinho simples, mas elegante, que havia costurado especialmente para a viagem. O tecido, comprado com economias de meses, caía suavemente sobre seu corpo, realçando a silhueta delicada sem ser vulgar. Havia prendido os cabelos em um coque baixo, deixando algumas mechas soltas emoldurando o rosto. A maquiagem era mínima, apenas um batom cor-de-rosa suave e um pouco de rímel. No espelho viu uma mulher diferente daquela que sempre conhecera, não apenas pela aparência cuidada, mas pelo brilho nos olhos, pela postura mais confiante, pela expectativa que emanava de cada poro. Pontualmente às 8 horas, Rose aguardava no saguão do restaurante, o coração batendo forte contra as costelas. Suas mãos, habitualmente firmes ao manusear as plantas mais delicadas, agora tremiam ligeiramente. O ambiente sofisticado, com suas luzes suaves, móveis elegantes e uma clientela obviamente abastada, a fazia sentir-se deslocada, apesar de todo o seu esforço para parecer à vontade. E então ele apareceu. Jacob entrou no restaurante com a confiança tranquila de quem pertence naturalmente a esses espaços. Estava deslumbrante em um terno escuro impecavelmente cortado, camisa branca e uma gravata azul que Rose notou com um sobressalto de emoção. Combinava perfeitamente com seu vestido, o cabelo grisalho meticulosamente penteado e a barba aparada com precisão completavam a imagem de sofisticação contida. Mas foi seu olhar, quando a localizou entre as pessoas, que fez Rose esquecer momentaneamente como respirar. Um olhar que se iluminou como o nascer do sol, transformando seu rosto inteiro. "Você veio", disse ele, aproximando-se com passos decididos. Não havia surpresa em sua voz, apenas uma profunda satisfação, como se uma parte dele ainda temesse que ela pudesse mudar de ideia no último momento. "Vim", respondeu ela simplesmente, retribuindo o sorriso. Sentiu-se subitamente tímida, incerta sobre como se comportar. Deveriam apertar as mãos? Abraçar-se?
A última vez que se viram haviam compartilhado muito mais do que isso. Mas aqui, neste ambiente público, as regras pareciam diferentes. Jacob resolveu a questão inclinando-se para beijar suavemente sua bochecha, um gesto que respeitava as convenções sociais e, ao mesmo tempo, transmitia uma intimidade que fez seu coração acelerar. Estava com saudades da estufa? Provocou ele, guiando-a para a mesa reservada num canto discreto do restaurante, uma mão pousada levemente na base de suas costas. Da estufa também, respondeu Rose, surpreendendo a si mesma com a ousadia. O comentário arrancou uma risada genuína de Jacob, um som que ela raramente ouvira na fazenda e que agora descobria adorar. O jantar transcorreu em uma atmosfera quase mágica. Jacob pediu pratos que Rose jamais havia experimentado. Uma sopa de abóbora com gengibre tão suave quanto veludo, um risoto de cogumelos silvestres que derretia na boca, um peixe grelhado com ervas frescas que a fez fechar os olhos, de prazer ao primeiro bocado. Ele explicava cada um com entusiasmo, observando suas reações com um deleite genuíno, como se seu prazer derivasse principalmente de vê-la experimentar essas novas sensações. Entre um prato e outro, conversaram sobre a fazenda, sobre o pai dela, sobre livros que ambos haviam lido recentemente, sobre as novas mudas que Rose havia plantado na estufa antes de partir. Temas seguros, familiares, que permitiam que se reconectassem gradualmente após a separação. Rose percebeu que Jacob evitava propositalmente assuntos mais delicados, dando-lhe tempo e espaço para se sentir à vontade. Essa consideração, essa sensibilidade para com seus sentimentos, a tocou profundamente. Foi apenas quando o garçom serviu a sobremesa, uma mousse de chocolate negro com framboesas frescas, que Jacob finalmente abordou o assunto que pairava entre eles como uma nuvem invisível. Rose, sobre nossa última conversa na estufa, ela sentiu o rosto esquentar, mas manteve o olhar firme, determinada a não se esquivar. Sim, temi ter sido abrupto demais, talvez inapropriado. Havia uma vulnerabilidade no olhar dele que a comoveu. Este homem poderoso, respeitado, temido por muitos, mostrava-se inseguro diante dela, uma simples moça do interior, sem educação formal, sem riqueza, sem status. Não foi inapropriado, respondeu ela suavemente, reunindo coragem para tocar brevemente a mão dele sobre a mesa. Foi inesperado. E ainda assim, você veio até aqui. Não era uma pergunta, mas Rose assentiu mesmo assim, sentindo que a resposta era importante. Precisava ver você. A simplicidade da confissão fez algo mudar no olhar de Jacob. Uma tensão que ela nem percebera que existia pareceu se dissipar, substituída por uma esperança contida, um brilho renovado. Há algo que preciso lhe mostrar, disse ele, consultando discretamente o relógio de pulso. Ainda temos tempo esta noite, se não estiver muito cansada da viagem. Rose assentiu, a curiosidade superando o cansaço que começava a sentir após o longo dia. Após pagarem a conta, um valor que Rose preferiu nem tentar calcular, Jacob a conduziu até um carro que aguardava na entrada do hotel, um sedã preto elegante com motorista. Durante o trajeto pelas ruas iluminadas de São Paulo, ele parecia simultaneamente ansioso e satisfeito, como alguém prestes a revelar um segredo longamente guardado. Seus dedos entrelaçados aos dela no banco traseiro transmitiam um calor reconfortante. Finalmente, após cerca de 20 minutos, o carro parou diante de um edifício elegante no bairro de Pinheiros, uma construção moderna de linhas limpas e grandes janelas de vidro, rodeada por árvores bem cuidadas e iluminação discreta. Onde estamos? E perguntou Rose confusa, enquanto o motorista abria a porta para ela. Você verá, respondeu Jacob misteriosamente, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. O porteiro, um homem de meia idade com postura militar, os cumprimentou, com deferência. Boa noite, Sr. Valens. Tudo está preparado como o senhor solicitou. Obrigado, Carlos, respondeu Jacob com um aceno amigável. Um elevador privativo, acessado por um cartão magnético que Jacob retirou do bolso, os levou diretamente ao último andar.
Durante a subida, Rose sentiu a expectativa crescer. O que Jacob queria lhe mostrar que não poderia esperar até o dia seguinte? Quando as portas se abriram silenciosamente, Rose se viu em um espaço que a deixou momentaneamente sem palavras. Era um loft de cobertura amplo e luminoso, com pé direito duplo e paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. A decoração era elegante sem ser ostensiva. Móveis de design em madeira clara, sofás em tons de creme, tapetes artesanais, obras de arte abstratas nas paredes. Luzes estrategicamente posicionadas criavam uma atmosfera acolhedora. Mas não, foi a vista espetacular, nem a decoração sofisticada que a deixou sem fôlego. Foi o que ocupava quase metade do espaço. Uma estufa em miniatura, perfeitamente projetada e construída, repleta de plantas raras, algumas das quais ela reconheceu imediatamente como espécies que havia mencionado desejar cultivar um dia. Orquídeas, de espécies que só existiam em florestas remotas, bromélias de coloração incomum, pequenas árvores bonsai, trepadeiras exóticas, um tesouro botânico disposto com perfeito equilíbrio estético e funcional. "O que é isso?" perguntou atordoada, caminhando lentamente em direção à estufa, como se temesse que fosse uma miragem que desapareceria a qualquer momento. Jacob observava sua reação com expectativa, os olhos brilhando de satisfação. "Meu projeto nas últimas semanas", respondeu ele, seguindo-a. "É por isso que vim a São Paulo com tanta urgência, porque precisei deixá-la tão abruptamente." Ele fez um gesto abrangente, englobando não apenas a estufa, mas todo o apartamento. "Tudo isso é para você." Rose percorreu o espaço lentamente, tocando as folhas com a mesma delicadeza com que sempre tratava suas plantas, admirando a estrutura meticulosamente projetada, o sistema de irrigação automatizado que reconheceu como sendo de última geração, a perfeita combinação de luz natural e artificial, que criava microclimas ideais para diferentes espécies. Era um sonho materializado, algo que ultrapassava suas mais ambiciosas fantasias. "Não entendo", murmurou finalmente, virando-se para encará-lo. Jacob se aproximou, parando a poucos passos dela. O olhar que trocaram continha tanto que palavras pareciam supérfluas. Ainda assim, ele falou, a voz mais suave do que ela jamais ouvira. "Lembra-se quando mencionei a universidade em Belo Horizonte? Comecei a pensar, e se houvesse outra possibilidade?" Ele indicou uma porta no canto do loft. Com o coração acelerado, Rose a abriu, descobrindo um escritório perfeitamente montado, com um computador de última geração, impressora, scanner, uma mesa ampla de trabalho e, o que mais a impressionou, estantes repletas de livros de botânica. Alguns tão raros que ela só conhecia por referências em outros textos. "A Universidade de São Paulo tem o melhor programa de botânica do país", continuou Jacó, parado ao seu lado. "E eles oferecem cursos de extensão que não exigem formação prévia. Você poderia começar por aí, enquanto se prepara para o vestibular. Já conversei com o diretor do departamento, um velho amigo. Ele ficou intrigado quando descrevi seu talento natural, sua conexão com as plantas." Rose sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se contra a mesa, tentando processar o que estava ouvindo. Era demais. O apartamento luxuoso, a estufa dos sonhos, a perspectiva de estudar na melhor universidade do país. Uma vida que jamais imaginara ao seu alcance, oferecida de bandeja. Você está me oferecendo tudo isso por quê?" A pergunta saiu mais vulnerável do que pretendia, carregada de uma insegurança que pensara ter superado. Jacob se aproximou mais, até que apenas alguns centímetros os separassem. Com gentileza, ergueu o queixo dela com um dedo, fazendo-a encará-lo. "Porque acredito em você, Rose, no seu talento, na sua determinação, na sua capacidade de transformar o mundo ao seu redor." Fez uma pausa, os olhos buscando os dela com intensidade. "E porque nunca pensei que encontraria alguém como você. Alguém que me faz querer ser melhor, que me faz acreditar que ainda há muito para viver, para sentir, para construir." Rose sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas.
O nó em sua garganta tornava difícil falar. Jacob, Era a primeira vez que usava seu nome, sem o senhor, sem formalidades. Soava certo, íntimo, verdadeiro. Como se sempre tivesse sido destinado a sair de seus lábios desse modo. Você não precisa decidir agora. Apressou-se ele a dizer, interpretando erroneamente sua hesitação como dúvida. Sei que é muito para absorver. O apartamento está comprado, a inscrição na universidade pode ser feita quando você quiser. Não há pressa, Rose, nem pressão. Seus olhos eram sinceros, tranquilizadores. Quero que seja feliz acima de tudo. Se isso significar voltar para a fazenda, para a estufa, para a vida que conhece, eu entenderei. E a fazenda? Perguntou. Ela, a voz quase um sussurro. A estufa, meu pai, sempre serão seu lar se assim desejar, respondeu ele prontamente. Podemos dividir o tempo entre lá e aqui, ou você pode escolher apenas um lugar. Quanto ao seu pai, ele está muito bem instalado na casa da fazenda, com Helena cuidando dele. Mas se preferir trazê-lo para São Paulo, podemos providenciar tudo. Um apartamento próximo, cuidados médicos, o que for necessário. Ele segurou suas mãos entre as dele, o olhar intenso. O importante é que seja sua escolha, Rose. Não minha, não dos outros. Sua. Havia uma sinceridade tão profunda em suas palavras que Rose sentiu como se um peso fosse retirado de seus ombros. Pela primeira vez na vida, alguém lhe oferecia não apenas oportunidades, mas a liberdade de escolher seu próprio caminho. Sem condições, sem expectativas, apenas possibilidades. E nós? Perguntou finalmente, reunindo coragem para a pergunta que realmente importava. O que somos, Jacob? O que sente por mim? Ele sorriu, um sorriso que alcançava os olhos, iluminando seu rosto inteiro. As mãos que seguravam as dela apertaram-se levemente, como se temesse que ela pudesse escapar. O que quisermos ser, Rose? Amigos, parceiros, amantes. O nome pouco importa. Fez uma pausa, buscando as palavras certas. O que sei é que nunca senti por ninguém o que sinto por você, nem mesmo por Clara, embora a tenha amado profundamente. A menção à falecida esposa, feita com tanta honestidade, tocou Rose profundamente. Com Clara foi um amor que cresceu lentamente, baseado em respeito mútuo e afinidades. Com você, ele hesitou, como se as palavras fossem insuficientes. Com você, é como se algo dentro de mim, que eu nem sabia que existia, tivesse despertado. É intenso, avassalador às vezes, mas também sereno, como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. Com uma coragem que não sabia possuir, Rose deu o último passo, eliminando a distância entre eles. Ergueu a mão, tocando o rosto dele com delicadeza, sentindo a textura da pele, a firmeza do maxilar, a suavidade inesperada dos lábios, quando seus dedos os roçaram levemente. E se eu disser que quero tudo? Murmurou-lhe o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvi-lo. A estufa, a universidade, você? Jacob segurou sua mão, virando o rosto para beijar sua palma num gesto de infinita ternura, que a fez estremecer. Então tudo será seu. O primeiro beijo foi hesitante, uma exploração delicada de sensações novas. O segundo foi mais profundo, mais seguro, uma confirmação do que ambos já sabiam em seus corações. Rose sentiu-se flutuar, ancorada apenas pela firmeza dos braços de Jacob ao seu redor, pela solidez de seu corpo contra o dela. O mundo exterior, São Paulo, a fazenda, o que os outros diriam, tudo desapareceu, reduzido a um ponto insignificante, no horizonte de possibilidades que se abria à sua frente. Quando se separaram ofegantes, havia uma certeza entre eles que dispensava palavras. Nos dias que se seguiram, São Paulo revelou-se a Rose em toda a sua grandeza e caos. Jacó a levou a museus que a deixaram maravilhada, a parques onde a natureza encontrava espaço em meio ao concreto, a restaurantes que ofereciam sabores de todo o mundo. Sempre paciente com seu deslumbramento, ele parecia encontrar tanto prazer em suas descobertas quanto ela própria. Visitaram a Universidade de São Paulo, um campus tão vasto
que parecia uma cidade dentro da cidade. Rose foi recebida pelo chefe do departamento de botânica, um homem de meia idade com olhos vivazes e curiosos, que ficou visivelmente impressionado com seu conhecimento prático durante um passeio pelo jardim botânico da universidade. Você identificou corretamente espécies que até alguns de meus doutorandos teriam dificuldade em reconhecer, comentou ele enquanto caminhavam entre canteiros meticulosamente organizados. Talentos como o seu são raros, senhorita Santi. Será um prazer tê-la como aluna. A excitação da possibilidade misturava-se com a apreensão do desconhecido. À noite, nos braços de Jacob, no quarto principal do apartamento que agora considerava deles, Rose compartilhava seus medos e esperanças. E se eu não for capaz? Sussurrou contra o peito dele, ouvindo as batidas constantes de seu coração. E se for difícil demais? Estudar ao lado de jovens que tiveram todas as oportunidades que nunca tive? Será difícil, respondeu ele com honestidade, os dedos traçando padrões suaves em suas costas nuas. Haverá dias em que você vai querer desistir, em que se sentirá deslocada, inadequada, insuficiente. Fez uma pausa, beijando o topo de sua cabeça. Mas você não estará sozinha, Rose. Nunca mais. E sei com toda certeza que sua determinação e seu talento superarão qualquer obstáculo. A confiança nas palavras dele a fortalecia, como um solo rico nutre uma planta frágil, permitindo que cresça forte e vigorosa. Quando chegou o momento de retornar à fazenda, uma semana depois, ambos sabiam que nada seria como antes. No trem, observando a paisagem urbana gradualmente dar lugar aos campos e florestas, Rose refletia sobre a transformação que sua vida havia sofrido em tão pouco tempo. Da pequena casa nos limites da propriedade à cobertura em pinheiros, da mercearia do Sr. Arthur à Universidade de São Paulo, da solidão à possibilidade de um amor que jamais imaginara, um futuro de conhecimento, de crescimento, de pertencimento. Mas havia uma questão crucial que ainda precisava ser resolvida. Seu pai. Como ele reagiria a tudo isso? Aceitaria sua decisão de dividir a vida entre a fazenda e São Paulo? Como ficaria sua saúde? Jacó, que viajaria de avião no dia seguinte, havia prometido encontrá-la na fazenda para conversarem com Antônio juntos. A ansiedade crescia à medida que o trem se aproximava de seu destino. Ao chegar em casa, a casa da fazenda que agora considerava apenas uma parte de seu lar, Rose encontrou o pai sentado na varanda, aproveitando o sol suave do final da tarde. Para sua surpresa, ele parecia mais forte, mais saudável do que há semanas. O ar puro da fazenda e os cuidados constantes estavam surtindo efeito. Como foi a viagem? Perguntou ele, os olhos perspicazes estudando seu rosto. Havia algo em sua expressão, uma sabedoria tranquila, uma aceitação, que a tranquilizou instantaneamente. Rose sentou-se ao lado dele, segurando suas mãos, enrugadas entre as suas. Foi transformadora, pai. E contou tudo, o apartamento, a universidade, os sentimentos que havia finalmente admitido e correspondido. Enquanto falava, observava atentamente as reações dele, pronta para reassegurá-lo ao menor sinal de preocupação. Mas Antônio ouviu em silêncio, ocasionalmente apertando suas mãos em sinal de compreensão, o rosto sereno. Quando ela terminou, ele sorriu, um sorriso que continha tanto orgulho quanto uma ponta de melancolia. Minha filha está crescendo asas, disse ele suavemente. Sempre soube que este dia chegaria, que você encontraria seu caminho, além dos limites desta pequena vila. Pai, não vou abandoná-lo, apressou-se Rose a garantir, sentindo os olhos marejados. Podemos encontrar uma solução. Talvez o senhor possa vir comigo para São Paulo, ou... Antônio balançou a cabeça, interrompendo-a gentilmente. São Paulo não é lugar para um velho como eu, filha. Preciso de ar puro, de tranquilidade, do canto dos pássaros pela manhã. Além disso, ele hesitou como se considerasse se deveria compartilhar algo. O leve rubor que coloriu suas faces enrugadas intrigou Rose. Helena e eu temos conversado muito nas últimas semanas. Rose arregalou os olhos, surpresa. Helena? A governanta? Antônio corou mais intensamente, parecendo subitamente mais jovem, quase tímido.
Ela é uma boa mulher, Rose. Inteligente, gentil, com um coração generoso. E acho que há uma afeição crescendo entre nós. A revelação deixou Rose momentaneamente sem palavras. Seu pai e Helena? Era inesperado, mas ao mesmo tempo fazia todo sentido. Ambos viúvos, ambos solitários por tempo demais, ambos com valores semelhantes e histórias de vida que se complementavam. Isso é maravilhoso, pai, disse finalmente, genuinamente feliz por ele. A ideia de que ele não estaria sozinho, que teria companhia e cuidados, aliviava um dos seus maiores receios sobre a mudança. Estamos apenas começando a nos conhecer, advertiu Antônio, como se temesse que ela estivesse tirando conclusões precipitadas. Mas o que quero dizer é, não se preocupe comigo. Tenho a casa, tenho amigos na fazenda agora, tenho Helena. Que você, minha filha, merece viver sua vida, seguir seu coração, construir seu futuro. Ele apertou suas mãos com surpreendente força. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você quanto eu estou. No dia seguinte, quando Jacob chegou à fazenda, encontrou Rose na estufa, cercada pelas plantas que haviam, de certa forma, construído a ponte entre eles. O lugar onde tudo começara, onde a distância entre patrão e empregada diminuíra gradualmente, até se transformar em algo completamente diferente. Ela correu para seus braços, como se tivessem passado meses, não apenas um dia, desde que se viram pela última vez. O abraço, o beijo, a conexão imediata, tudo confirmava o que seus corações já sabiam. Senti sua falta, murmurou contra seu peito. Também senti a sua, respondeu ele beijando o topo de sua cabeça. Como foi com seu pai? Ele está bem com tudo isso? Rose assentiu, contando sobre a conversa, sobre a surpreendente revelação a respeito de Helena. Jacob sorriu sem demonstrar qualquer surpresa. Você sabia? Perguntou Rose desconfiada. Suspeitei, admitiu ele. Helena tem estado diferente nas últimas semanas, mais leve, mais feliz. E seu pai é um homem excepcional, Rose. Não, me surpreende que ela tenha enxergado isso. Eles passaram a tarde juntos, planejando o futuro. Rose ficaria na fazenda por mais um mês, tempo suficiente para organizar tudo e garantir que o pai estivesse realmente bem. Depois mudaria para São Paulo, onde começaria um curso intensivo de preparação para o vestibular. Jacob dividiria seu tempo entre a fazenda e a cidade, administrando seus negócios e apoiando-a em sua nova jornada. Não será fácil, advertiu. Ele, enquanto caminhavam de mãos dadas pelos jardins da fazenda, o sol poente tingindo o céu de tons de laranja e rosa. Haverá obstáculos, comentários maldosos, pessoas que não entenderão ou não aceitarão o que temos. Rose apertou sua mão, sentindo a força que emanava dele. Estou pronta, respondeu com determinação. Depois de tudo o que já enfrentei na vida, descobri que o mais difícil não são os obstáculos externos, mas os que criamos dentro de nós mesmos. O medo, a insegurança, a sensação de não merecer algo melhor. Jacob parou, virando-se, para encará-la com intensidade. Você merece tudo, Rose, tudo o que a vida puder oferecer, e vou fazer o possível para garantir que tenha cada oportunidade. Não quero apenas oportunidades, respondeu ela, sustentando seu olhar. Quero você, Jacob, seu companheirismo, seu apoio, seu amor. O resto conquistarei por mim mesma. Ele sorriu, um sorriso que continha admiração, respeito e um amor tão profundo que fazia seu coração transbordar. É por isso que te amo, Rose Santi. Por sua força, sua integridade, sua capacidade de ver além das aparências e valorizar o que realmente importa. As palavras, ditas pela primeira vez, pairaram no ar como uma promessa. Rose sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas. Também te amo, Jacob Valens. Mais do que jamais pensei ser possível. O beijo que selou aquela declaração foi diferente de todos os anteriores. Não apenas uma expressão de desejo, mas um compromisso, uma promessa de futuro compartilhado. Quando se separaram, Jacob tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Não é um anel de noivado,
explicou ele ao ver a expressão surpresa de Rose. Ainda não. Quero que tenhamos tempo para construir algo sólido, para que você tenha certeza de que é isso que deseja para a sua vida. Dentro da caixa, um delicado colar de ouro branco, com um pingente em forma de orquídea, cravejado de pequenos diamantes que cintilavam sob a luz do entardecer. É lindo, murmurou Rose emocionada. Uma lembrança do começo de nossa história, disse Jacob, colocando o colar em seu pescoço com dedos surpreendentemente ágeis. Da mesma forma que você cuida das plantas, fazendo-as florescer contra todas as expectativas, você trouxe vida de volta ao meu coração, Rose. Um coração que eu achava que jamais voltaria a sentir. Naquela noite, sob o céu estrelado de Minas Gerais, Rose sentiu que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Não era um lugar físico, nem a fazenda, nem São Paulo, mas um lugar do coração, ao lado de um homem que a valorizava não apenas por sua beleza, mas por sua essência. Um homem que enxergava nela potenciais que nem ela mesma conhecia, que a incentivava a crescer, a ousar, a sonhar. As semanas seguintes passaram num turbilhão de preparativos. Rose dividiu seu tempo entre a estufa, que continuaria sob seus cuidados, durante suas visitas à fazenda, e a organização de sua mudança para São Paulo. Helena, agora oficialmente em um relacionamento com Antônio, prometeu cuidar dele com dedicação na ausência da filha. A notícia do relacionamento entre Rose e Jacob espalhou-se rapidamente pela vila de Santina, gerando, como esperado, uma onda de comentários e especulações. Alguns foram maldosos, insinuações sobre interesses financeiros, sobre a diferença de idade, sobre a rapidez com que tudo acontecera. Outros foram surpreendentemente positivos, reconhecimento do talento de Rose, admiração pela transformação da estufa sob seus cuidados, aprovação do óbvio carinho que Jacob demonstrava por ela. Rose descobriu que, com Jacob ao seu lado, os comentários negativos a afetavam muito menos do que teria imaginado. Havia uma segurança em seu amor, uma certeza que superava qualquer dúvida externa. O dia da partida chegou mais rápido do que Rose esperava. Parada na plataforma da estação, com Jacob ao seu lado e o pai e Helena alguns passos atrás, ela sentiu uma mistura de emoções tão intensa que mal conseguia respirar. Medo, excitação, tristeza pela separação, esperança pelo futuro, tudo se misturava em seu peito como cores em uma paleta. Estarei esperando por você em São Paulo, disse Jacó, beijando-a suavemente, e voltarei aqui em 2 semanas, como combinamos. Rose assentiu, apertando sua mão como se fosse um talismã contra o desconhecido. Vou sentir tanta saudade, murmurou, mas estou pronta para essa nova etapa. Antônio se aproximou, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Helena estava ao seu lado, uma presença reconfortante. Minha filha, disse ele, abraçando-a com força. Estou tão orgulhoso de você. Sua mãe também estaria. Rose abraçou o pai, permitindo que algumas lágrimas escapassem. Vou ligar todos os dias, prometeu, e voltarei sempre que puder. Vá conquistar o mundo, respondeu ele com um sorriso. Mas não se esqueça de onde veio. Quando o trem finalmente partiu, levando Rose para sua nova vida em São Paulo, ela olhou pela janela e viu as 3 figuras na plataforma, Jacob, Antônio e Helena acenando em despedida. 3 pessoas que representavam diferentes aspectos de seu passado e de seu futuro, unidos pelo amor que sentiam por ela. Com o coração repleto de gratidão e esperança, Rose soube que, não importava o que o destino reservasse, havia finalmente encontrado aquilo que todos buscam, a certeza de ser amada pelo que realmente é. E naquele momento, sentada no trem, que a levava para um futuro de possibilidades infinitas, Rose entendeu que sua história com Jacob era como as plantas que tanto amava. Precisava de tempo, de cuidado, de nutrientes certos para florescer. Mas quando finalmente desabrochasse, seria algo de beleza rara e duradoura. Um amor que, contra todas as expectativas, havia nascido de um gesto simples de compaixão numa estrada empoeirada e agora prometia uma vida inteira de crescimento mútuo, respeito e profunda conexão. Uma história que estava apenas começando. Queridos ouvintes,
Esperamos que a história de Rose e Jacob tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se gostaram desta narrativa, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e dos relacionamentos. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários.